Nossa entrevista ao vivo de hoje é sobre a atuação dos bombeiros em Uberlândia e região. E para falarmos sobre o tema, recebemos no estúdio o segundo tenente Matheus Neto de Pádua Vieira. Tenente, seja muito bem-vindo aqui no Informativo. Obrigado, Matheus. Um prazer estar aqui com os senhores, para a gente poder conversar um pouquinho aqui da atuação do Corpo de Bombeiros, principalmente aqui na cidade de Uberlândia. Com certeza. A gente que agradece a sua presença. Para a gente iniciar nossa entrevista, essa ação que a gente viu na reportagem, qual que é a importância dela para o trabalho de vocês, da universidade, esse trabalho em conjunto? Essa ação que a gente trouxe em conjunto com a Universidade Federal de Uberlândia é justamente para reforçar essa cultura de prevenção, que tanto tentamos difundir, que realmente a prevenção é um dos cargos-chefes, principalmente na atuação do Corpo de Bombeiros. A gente podendo capacitar os cidadãos, a gente realmente traz mais resiliência à cidade, no sentido de que a gente não precisa se preocupar tanto em envidar esforços com as ações de resposta, enquanto a população já se encontra treinada, já entende bem qual que é a importância de saber das medidas preventivas, de como eu combato um princípio de incêndio e também reconhecer essas situações de que eu estando bem consciente do que eu preciso realmente realizar em situações de emergência, o trabalho do Corpo de Bombeiros ele vai ser realmente mitigado, ele vai poder se dar de uma maneira mais eficiente. Então, realmente, com a cultura preventiva, a gente consegue realmente otimizar as ações de resposta do Corpo de Bombeiros. Perfeito, Tenente. E quando a gente fala ali do dia a dia, do trabalho de vocês, para quem não conhece tão de perto, como que funciona esse dia a dia, essa rotina de vocês? Então, a rotina operacional do Corpo de Bombeiros, ela se dá com as viaturas, postadas nas nossas unidades operacionais, elas se encontram ali de prontidão, esperando esse chamado via 193, o que é o nosso centro de atendimento, é por onde a população realmente nos aciona, onde tem essa situação de emergência. A população deve acionar o 193 e a partir desse chamado, recebendo as informações, realmente que é muito importante, a população passar adequadamente as informações para termos ciências do que é necessário realizar, como é que vai se empenhar as nossas viaturas. Aí sim, a central ela aciona nossas viaturas que estão ali de prontidão, os militares eles se encontram preparados ali no apostos, treinando também quando tem essa oportunidade para se capacitar cada vez mais para oferecer um serviço de melhor qualidade. Aí, havendo essa situação de empenho, as nossas viaturas saem do posto, do ponto base e se deslocam para fazer esse atendimento onde o chamado realmente, o endereço, o logradouro que realmente necessita da nossa intervenção. E nesse mês, um dos destaques é a campanha do Maio Amarelo, prevenção ali de acidentes de trânsito. Diante disso, tem aumentado ali essas demandas ou não? O que vocês estão fazendo nessa campanha? Exatamente, no Maio Amarelo a gente realmente reforça essa questão de ter muita atenção ao trânsito. A gente sabe que Minas Gerais é o estado que apresenta a maior malha rodoviária no território brasileiro e aí sim realmente a gente tem números até expressivos relacionados a esse tipo de ocorrência. Então aqui em Uberlândia a gente pode trazer o exemplo que, em média, anualmente a gente atende cerca de 1.500 ocorrências relacionadas a acidentes entre automóveis e motocicletas, que é realmente a natureza que a gente mais atende aqui na cidade de Uberlândia. E com o Maio Amarelo a gente busca realmente reforçar essa cultura de prevenção, sobretudo para aqueles que trafegam utilizando automóveis e sobretudo motocicletas, que a gente sempre traz que realmente é o meio mais vulnerável dentro desse contexto. Então a gente reforçando os condutores, aqueles que trafegam no dia a dia nas vias aqui da cidade, de sempre se manterem atentos às sinalizações, respeitar os semáforos, todas as sinalizações que a via apresenta e também utilizar o cinto de segurança, limite de velocidade adequado, isso tudo a gente tenta reforçar no Maio Amarelo para a gente poder realmente trazer números melhores, para a gente realmente reduzir esses números de acidente e, consequentemente, também evitar que as pessoas precisem realmente passar por uma situação que realmente ela é bem desagradável, sofrer um acidente de trânsito, no caso. Excelente, Tenente. Nesse mês de maio também marca ali o período de estiagem, O que isso influencia ali o trabalho de vocês, O que muda na prática? Exatamente, a partir desse período do ano, a partir de meados de abril e maio, a gente dá início o nosso planejamento, a nossa preparação ao período de estiagem, que a gente pode realmente reforçar com a população, que é um período de maior umidade mais baixas, temperaturas maiores,
né, do tempo. Então a gente realmente reforça a população para tomar certos cuidados para evitar os incêndios em vegetação, que realmente acontecem bastante nesse período do ano e fica mais propício a ocorrer nesse período do ano, que realmente é uma demanda muito grande que temos nesse período de maio até outubro aproximadamente. Então a gente sempre tenta reforçar com a população para evitar de, colocar fogos em lotes, em vegetações, na hora que for realmente realizar a limpeza de loteamentos ou áreas rurais, para evitar de colocar, no caso, utilizar o fogo para fazer esse tipo de ação. Então a gente realmente reforça porque a gente tem muito trabalho relacionado a esse tipo de situações. A gente já tem um planejamento todo estabelecido que envolve não somente o Corpo de Bombeiros, mas demais agências, para a gente conseguir realmente fazer um trabalho conjunto, um trabalho integrado e muito mais eficiente a cada ano que passa, justamente para a gente diminuir e realmente manter o foco na proteção ambiental. Tenente, aproveitando que você mencionou essa questão do trabalho conjunto, eu queria te perguntar qual que é a importância dessas parcerias, a exemplo aí dos órgãos de meio ambiente. Exatamente, a gente pôde ter como exemplo o próprio incêndio no Parque Estadual do Pau Furado no ano passado, em que a gente realmente teve diversas agências envolvidas, a gente teve aproximadamente 20 agências envolvidas no incêndio do Pau Furado do ano passado, justamente porque realmente se trata de um tipo de operação que demanda certa complexidade, mas que realmente a gente tendo esse trabalho conjunto, integrado, facilita as ações nossas de resposta. A gente ter todo esse trabalho, toda essa logística integrada, proporciona um trabalho mais eficiente, ações mais conjuntas, trazer realmente maiores recursos logísticos, humanos, que possam viabilizar essa resposta adequada, esse atendimento à população de maneira mais eficiente. Com certeza. Tenente, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse um recado para quem nos acompanha, principalmente falando ali de quando e como entrar em contato com vocês. Certo. Havendo essa situação de que identificou uma situação de emergência ou a pessoa está numa situação de perigo, a gente sempre recomenda para se colocar dentro da possibilidade em uma condição segura e o mais rápido possível fazer o acionamento via o tridígito 193. Passando as informações dentro da melhor maneira possível, como se encontra as condições que ele visualiza naquele momento, via o canal 193, a gente vai poder encaminhar essa viatura da melhor maneira possível, para fazer esse atendimento adequado, para prestar o melhor atendimento possível para a população. Então, seja uma situação de incêndio, a gente sempre pede para a pessoa se colocar em condição de segurança, se ela tiver condições ali, identificar os sistemas preventivos, a gente pede, se for possível, utilizar o extintor adequadamente, visualizar as sinalizações de emergências, mas ainda assim sempre, no caso, ligue o tridígito 193 para que o Corpo de Bombeiros possa chegar o mais rápido possível e prestar esse atendimento à população. Perfeito, Tenente. Muito obrigado pela sua participação aqui no Informativo. Tudo bem, estamos à disposição. Seja sempre muito bem-vindo.